A gente está começando mais um episódio do Psi Cancelada. Eu sou a Lauren. Eu sou a Lê. E eu sou a Camila. E hoje a gente trouxe um tema super polêmico, como sempre, mas bem interessante. A gente queria falar se, para sair do inferno, você tem que se queimar? E para contextualizar de onde a gente tirou essa frase, eu queria começar diferente hoje, na abertura, trazendo uma frase da Marsha Linehan. Para quem já é da psicologia, já deve estar mais familiarizado, né, com o nome dela. Inclusive, essas duas aqui são do mundo, estão me levando para o mundo da DBT, que eu ainda... Só vem, gata. Que é a terapia comportamental dialética, né? DBT é o acrônimo em inglês, então é assim que a gente vai se referir a essa sigla ao longo do episódio para facilitar. Mas, então, dado esse contexto, a Marsha Linehan, que falou essa frase, não tá aqui a frase que eu quero falar, gente. Okay. Começou... Tava começando bem, tava mas lindo, tava já lindo. até sei qual Eu tenho frase várias é. frases aqui. Vocês têm a frase dela? Qual Olha frase? isso, a gente nem combinou. Eu quero a frase A frase... que deu origem a essa. Se você quer sair do inferno... Aí eu bati no microfone. Nossa, hoje a gente tá... Começamos. Se você quer sair do inferno, você precisa passar pelo fogo pro outro lado. É como se você estivesse numa casa e a casa está pegando fogo. Tem flamas... Ai, é o que eu tô traduzindo. Chamas. Todo em volta de você, especialmente na frente da casa. E em volta da porta que você precisa sair. É o único meio de você sair. Se o seu... Mais? Ah, tá. Se o seu impulso é voltar para casa. Porque você quer achar algum lugar seguro. Mas, no entanto, você vai morrer lá dentro. Então, você precisa ter a coragem de passar pelas chamas e sair pela porta da frente. Só assim você pode chegar do outro lado. Uau. Mas não era essa. Eu tenho uma outra também. Calma, deixa eu ler a Vocês minha. estão Mas a gente brincando. tem que desenvolver. Eu acho que é melhor a gente falar sobre isso. Não, vamos trazer todas as quotes, então, vai. A conclusão é que, se você tá no inferno, a única maneira de sair é passar por um período de miséria contínua. A miséria, é claro, muito melhor do que o inferno, mas ainda assim é dolorosa. Então, assim, a gente vai falar sobre essa miséria de sair do inferno. Certo. Né? E ao recusar-se a aceitar a miséria necessária para sair do inferno, você acaba caindo repetidamente de volta ao inferno, tendo que recomeçar de novo e de novo. Essa era a que eu queria trazer para o começo, mas sem querer todo mundo trouxe coach da Marsha. Eu acho que a que eu trouxe também é muito parecida com isso. É uma analogia que ela fez, que a terapia é como sair do inferno tendo que subir uma escada de alumínio incandescente, sem luvas ou sapatos. E o problema aqui é que o inferno é ainda mais quente que a escada, de modo que depois de um tempo, a paciente sempre levanta e volta para a escada e começa a subir novamente. Nossa, gente, E achei que foi... complementares, eu achei que foi muito sinergia, com Exato, perdão do... as três trazendo quotes. Tudo bem que veio da Marsha, né? Essa ideia que E a era gente meio queria. óbvio que... Bom, mas tá. Mas tudo bem, mesmo Tudo bem, assim a gente achou uma bela coincidência. Cada uma faz a sua pesquisa, aí a gente traz a mesma coisa. Muito bom, muito bom. Muito criativa. Muito pura- criativa. É porque eu acho que foi exatamente essa ideia que a Marsha trouxe, dessa analogia da terapia, que a terapia nem sempre é confortável, que desencadeou a gente escolher o tema de hoje, né? Então é natural que todo mundo tivesse pensado nela na hora de se referir, com certeza. A gente fez tudo errado, nem a ampulheta foi virada. Gente. Então tá, vamos Temos virar uma um- ampulheta pra quem tá só escutando. Tem no YouTube, né? As pessoas têm que ir no YouTube se elas estão curiosas pra ver o cenário. É muito bonito. Recomendo que você vá até o YouTube e veja que acabamos... Temos uma ampulheta. Era só isso. Entre outros itens incríveis. Ok. Mas a ideia aqui, então, central do episódio é falar quais são os desafios vinculados à mudança e que muitas vezes a gente tem que estar disposto a passar por uma coisa que pode parecer pior do que a nossa condição atual para se comprometer com a mudança, né? Então, eu acho que às vezes existe uma idealização de que, tô num lugar muito ruim, o que vai me ajudar? Terapia. E aí, você idealiza que a terapia vai ser bom, porque todo mundo fala que terapia é bom. Meio que tirar com a mão, né? Exato. Você busca, talvez, um remédio, uma pílula, uma solução para te tirar dessa angústia. E, assim, vamos pensar num paciente, sei lá, um quadro de depressão. Tomar a iniciativa de fazer terapia já é muito difícil. Sim. Você sair, você se movimentar em direção à sua melhora ou à sua... Enfim, levantar da cama pode ser difícil, tomar banho pode ser difícil, né? Tudo isso já pode ser muito desafiador. Você tomou a iniciativa de marcar a conversa com uma psicóloga e aí você vai lá expor sobre as suas dores, todo esse processo. Eu acho que as pessoas não imaginam que vai ser tão penoso. Porque se dizem, você está num processo que você está deprimido, o que você tem que fazer é buscar terapia. Como se talvez a gente apagasse, né, da imaginação ou nem chegasse a cogitar
que o processo de melhora também vai ser doloroso. Sim. Talvez vai ser a coisa mais dolorosa que você vai fazer na sua vida, né? Dependendo do que a pessoa for tratar. E como a gente lida muito com desregulação emocional, em breve Lauren também vem para a DBT, quem sabe. Né? Essa questão é que quando você para depois de 20, 30 anos fazendo a mesma coisa e você vai aprender a fazer tudo diferente, esse processo vai ser muito dolorido, vai ser muito difícil. E eu trouxe um outro quote piquitico aqui. O sofrimento fica menos intenso. O sofrimento abaixa até virar uma dor ordinária, comum. E aí, eu queria só complementar um pouco do que a Lauren estava falando com relação ao tratamento da depressão, porque a depressão, ela é caracterizada por uma inatividade, né? Uma falta de engajamento em atividades prazerosas. A pessoa, ela fica realmente muito isolada, né? Muitas vezes sem vontade, motivação para fazer absolutamente nada. E o tratamento da depressão seria meio que requer que o paciente faça exatamente o contrário de tudo que é o impulso de ação que a depressão pede para ele fazer, né? Então, de fato, retomar atividades significativas, aumentar o envolvimento em comportamentos positivos, enfim, ainda que a motivação esteja baixa. Então, imagina a quantidade de esforço que essa pessoa precisa para conseguir sair desse lugar, né, de depressão. Então, assim, a terapia, ela não é simples, né, e nem confortável nesse sentido, né? Existem algumas estratégias aqui. Então, por exemplo, identificar atividades que eram importantes, né, e que foram abandonadas ou negligenciadas por conta da depressão. A gente precisa estabelecer metas que sejam reais, né, específicas e que sejam atingíveis. E eu gosto muito da SMART, né, ajuda, mensuráveis. Monitoramento de atividades, né? Então, a gente precisa encorajar o paciente a monitorar diariamente suas atividades, incluindo aquelas realizadas e as que foram planejadas, né? Bem como as emoções que foram associadas com essas atividades que foram realizadas, estabelecer uma rotina diária ou semanal, que para eles também é muito difícil, né? Como a Lauren falou, às vezes até tomar banho todo dia é uma dificuldade. Pode ser a meta do cara, né? A meta, às vezes, é justamente assim, essa semana eu só vou sair da cama todos os dias e vou abrir a janela. Né? Porque, às vezes, nem isso está sendo possível. Né? E enfrentamento de obstáculos, né? Identificar, superar obstáculos que podem surgir aí durante a execução dessas atividades. Então, a gente também ajuda o paciente a encontrar soluções alternativas, modificar crenças negativas e adoção de estratégias de enfrentamento eficazes. Então, basicamente, assim, significa que a pessoa vai ter que se movimentar. E é tudo que a depressão não quer fazer. Então, não é confortável. Na verdade, eu acho que em qualquer quadro, a gente, mesmo se for uma coisa pequena, né? Pequena, entre aspas, como a gente já falou em outro episódio, a terapia é 50 minutos uma vez na semana, né? Então, assim, é só 50 minutos uma vez na semana. Não vai resolver. O que você faz nos minutos que você não está em terapia pode ser que seja mais importante, né? Não adianta a gente... eu vou uma semana na terapia e aí eu falo, saio. E às vezes a pessoa fica brava quando você fala, você tem que ser a protagonista do seu tratamento. Não, mas como assim? Eu tô te pagando? Então, assim... Tipo, eu vou ter que fazer alguma coisa? Não é só vir para terapia? Quando você fala dos 50 minutos da terapia, eu acho que é uma comparação que eu sempre gosto de fazer. É a mesma coisa de aprender um novo idioma. Quando a gente vai fazer aula de inglês, dei aula de inglês um bom tempo, os alunos tinham talvez a ideia de que a professora tinha ali um papel de ensinar, de passar o conhecimento ao longo dessa 1 hora de aula semanal, mas não é assim que a gente vai aprender. Para consolidar qualquer aprendizagem, seja ela de um novo idioma, ou seja ela de uma nova habilidade, né, que na DBT a gente tem que aprender várias habilidades, ou até na TCC e outras terapias, a ideia é que você mude o seu comportamento e lide de uma forma mais funcional, vamos deixar grosso modo, é mais ou menos isso a ideia da terapia. Então, como que a gente pode esperar que em 1 hora, ao longo de uma semana inteira, que sei lá quantas horas tem, pois somos de humanas... A gente devia ter calculado isso. A gente não fez esse cálculo. Vou fazer. Mas, assim, perto de uma semana inteira, o que é 1 horinha em que você vai estar ali e junto com alguém? Quando você está sozinho, sem a figura do professor ou sem a figura do psicólogo, como que você lida com a vida real? Porque é ali que realmente importa, né? Porque no contexto de terapia, muita coisa muda. É um contexto protegido, é um contexto... sigiloso, seguro, exato. Idealmente, a gente espera que seja tudo isso. Mas e aí, né? Como que você sai e vai pro mundo lidar com isso? E a mesma coisa do aprendizado do inglês, então, que a gente estava falando, ou de qualquer outro idioma. O que precisa acontecer fora do contexto de terapia é muito treino. E treino pressupõe algum esforço. Pressupõe que seja desafiador. Assim como...
musculação. Andar de bicicleta. Andar de bicicleta. Qualquer coisa. Se você não treinar, você cai. Exato. Então, é muito menos uma ideia de uma cura que vai ser concedida por uma pessoa e transmitida para você, e muito mais uma ideia de implicação no processo de melhora. E antes da gente seguir com o episódio, eu queria até fazer um disclaimer, porque me preocupou um pouco quando a gente pensa em falar da implicação do paciente na cura dele. Porque eu acho Tratamento, cura... Ó, tem... Ah, não, o sininho não é pra isso. Depois a gente tem que explicar o sininho. A gente tem que explicar o sininho. Mas eu acho que o disclaimer é que a gente não tá responsabilizar a pessoa pelo transtorno que ele tem, é muito diferente de convidar a se implicar no processo. Sim. Porque eu acho que a gente vem de um ganho muito grande de diminuição da psicofobia, porque estão entendendo ao longo desses últimos, 10, 20 anos, que os transtornos mentais, eles não são escolha da pessoa. Depressão não é falta de Deus. Depressão não é preguiça, depressão não é nada, não é uma escolha da pessoa de não é coisa de rico, né? Não que é coisa de bastante isso, é só rico tem depressão. Mais? Tem algumas frases, assim, que tem uns estigmas que estão sendo quebrados, ainda bem, que a gente está entendendo que é uma disfunção neuroquímica, comportamental, psíquica, que, assim, muitas vezes impede a pessoa de fazer as coisas simples do dia a dia, ou seja, não é uma escolha dela. Então, tem esse ganho, ok. Mas a gente também não pode ir para um outro oposto que tem, e fugir desse avanço, né? Então, a gente tem que acompanhar esse avanço. Então, sim, a pessoa foi acometida por isso, não por escolha dela, mas ela tem responsabilidade diante disso de querer melhorar. O próprio tratamento. Exato. Então, só para deixar esse disclaimer bem claro de que a gente não está responsabilizando o paciente, mas sim dizendo que para a melhora dele existe uma necessidade muito grande de que ele se implique. Vou dar um exemplo meu. Vocês ouviram o primeiro episódio? Quem não ouviu, vai lá ouvir. E eu estava com dengue no dia seguinte, acabei tendo que ser internada. E, assim, eu não tive culpa que o mosquito me picou. Então, assim, a doença, quando eu vi, eu estava com dengue. Aconteceu, não escolhi. Quando você não viu, porque você veio trabalhar, a gente, não, vai no médico, não foi. Exato. Aí quase foi de arrasta pra cima. Exato. A responsabilidade de ter ido ao hospital, assim, de ter demorado. Se eu tivesse tido uma consequência grave, sei lá, ainda bem que não teve, deu tudo certo. Mas o que eu tô dizendo não tive responsabilidade de ter adquirido a doença, né? No caso de transtornos mentais, a gente fala transtorno. Mas eu tenho que me implicar em fazer aquilo que é recomendado para mim se eu quiser melhorar. Sim. Então, teve que tomar soro, teve que tomar muita água, teve que ficar de repouso, coisa que eu não gosto de fazer. Mas, enfim, só pra gente deixar isso bem claro que é bem diferente uma coisa da outra. Sim. Eu gosto da ideia de falar que o paciente é responsável pelo tratamento. Assim, indo ele na é responsável contramão. pelo tratamento, mas não por ter sido acometido com transtorno. Eu acho que é porque é aquilo, né? É como a gente sempre fala da vida como um jogo de cartas. Você nasce e você tem o seu jogo. E aí, você vai fazer o quê? Não gostei, joga as cartas pra fora. Tipo, a mesa vai continuar ali, as apostas estão correndo. Eu queria um coringa. Não veio, filha. Então, assim, não veio. Não veio ser herdeira, por exemplo, né? Eu queria muito ser herdeira, não fui. Pô, eu vou fazer podcast, quem sabe... Né? Não, mas o que eu tava pensando é que talvez essa questão do área da saúde, quando você é um médico, eu acho que existe mais essa por exemplo, eu tenho um problema no joelho. A gente sempre fala do joelho. Eu tenho um problema no pé. Eu vou tirar o do joelho da jogada que eu tenho aflição de joelho. E aí eu vou operar meu pé. O médico vai fazer aquilo. Ele vai tirar o meu problema de certa forma. E depois eu, tenho que não correr com o gesso. Mas de certa forma você vai ter que tomar alguns cuidados. Mas você não acha que... Eu acho que o problema da saúde mental é que o psicólogo, basicamente, ele te guia e ele te empurra. Mas aí você que anda. E talvez a pessoa fique assim, mas eu queria que eu... Sabe? Eu queria uma solução mais simples. Eu gosto da metáfora do nadador de travessia. Tá? Então, o paciente, ele é um nadador de travessia e eu sou o coach dele, eu sou o técnico. Né? Eu tô num barquinho do lado dele, no mar. Né? Só que o meu barquinho, sei lá, tem um motor, né? Eu tô ali, tô no seco, tô em repouso, mas eu tô orientando, tô direcionando, tô motivando a pessoa. Mas quem tá na água tomando caldo, furando onda e batendo a perna e dando braçada, é o paciente, né? Eu não posso pular na água por ele, eu não posso nadar por ele, né? Eu não posso amarrar uma corda nele e puxar no meu barco, né? Então, assim, mas eu posso vestir a camisa dele, estar do lado dele durante todo o processo. Mas ele precisa bater a perna. Não, e mesmo se você mergulhasse com ele, uma hora ele vai ter que mergulhar sozinho, né? E isso é um negócio legal também que a gente não vê. Eu acho que o senso comum não vê a terapia como um ensaio da vida. Eu não consigo falar para minha terapeuta que XYZ.
Cara, é exatamente ali que você tem que treinar, porque é exatamente ali que você tem que se expor e o terapeuta cutuca de propósito. Não é porque, nossa, meu terapeuta é ruim, é porque a gente tem que, às vezes, ser ruim, né? Do tipo, de leve, tira. Porque, assim, é preciso. Sim. É preciso, eu tenho ansiedade social. Tá, então a gente vai fazer aqui uma encenação. Eu tenho vergonha. Eu sei que você eu também não gosto. Eu não gosto de fazer encenação. Você acha que a gente gosta de fazer essas coisas, gente? Não, mas a gente faz. Vamos fazer roleplay. Eu detesto, mas eu vou fazer. Porque não deixa de ser uma exposição até pro terapeuta, né? Ele tem que assumir o papel de uma pessoa da sua vida. Sim. Aliás, acho que vale explicar o que é roleplay. Verdade, os ouvintes não têm... A gente tem que se lembrar disso. Ninguém tem obrigação de saber nada. A gente é muito cheia das siglas. Eu tô pondo, de verdade, agora eu tô mesmo, pondo nas referências. Tudo que a gente fala. Então, explica o que é roleplay. Tá. De modo geral ou como técnico? Tá, enfim, a gente faz Basicamente, a gente encena uma situação. Faz uma encenação. Isso eu acho que não é só da psicologia, né? Assim, dinâmicas de trabalho, quando você... Se outras profissões fazem. Não, o teatro é um roleplay, de modo geral, assim. Você tá sendo outra coisa, outra pessoa. É que a diferença é que eu acho que a gente ensina a pessoa a ser ela mesma como ela deveria agir. Então, por exemplo, você vai terminar com seu namorado. Eu sou seu namorado, termina comigo. Aí a gente muda. Agora eu sou... Quem que eu era? Agora inverte, né? Uhum. Então, enfim, aí agora eu vou ser a pessoa que termina e tal. Por quê? Porque a pessoa, ela tem que fazer. E a gente sabe que esses ensaios são importantes. Porque às vezes, não é importante ensaiar. É importante ensaiar, sim, né? E eu acho que é legal que você explicou o roleplay no contexto terapeuta-paciente. Uhum. Mas a gente faz muito roleplay para aprendizagem na psicologia no contexto... A gente tem que fingir que é o terapeuta e um outro terapeuta finge que é o paciente. Sim. E eu acho que esse tipo de exercício é muito... Saindo um pouco do assunto, assim, mas eu acho que para quem, às vezes, não tá tão dentro da psicologia, também pensar em uma técnica de aprendizagem que, assim, a gente também tem que se expor para estar ali, né, do outro lado. Então, eu acho que o roleplay acontece também no contexto da terapia. E essa exposição, como a gente disse, num contexto seguro, que é para emular o que um microcosmos da vida real, em que você vai ter que se expor também, mas como você já vai ter feito isso previamente nesse contexto, talvez, quem sabe, você já esteja com mais ferramenta, com uma ansiedade diminuída e também não zerada, né? Porque, às vezes, existe também essa expectativa muito alta de que vai zerar a sintomatologia, ou que você vai chegar e vai... eu treinei, então na hora vai ser legal. Cara, pode ser que seja uma bosta. A gente não treina o que o paciente vai trazer na sessão, né? Exato. E às vezes também, eu acho que até essa questão do roleplay, às vezes é legal também dar uma provocada, falar uma coisa que a pessoa não tá esperando. Porque o que você vai fazer? O que você vai fazer se você for terminar com o seu namorado, ele pegar a xícara e jogar na parede? Eu não vou jogar a xícara na parede, mas assim, né? E tem uns roleplays de curso... Normalmente, a galera da DBT, que é mais experiente há muito tempo, faz uns roleplays que você olha e fala, o cara tinha que estar atuando na Globo, né? É muito legal. Sim, é verdade. Mas eu, particularmente, não gosto de fazer. Eu também não gosto, eu faço na faculdade, quando tinha que fazer, gente, eu odiava. Nossa, eu queria morrer. Eu odiava. Na faculdade, não, porque eu não fui... sou uma aluna muito participativa lá. Se você ainda não ouviu o episódio do ensino inferior ou superior, escute. Terceiro episódio, não sei, dá uma olhadinha aí no título que vai estar lá. Aproveita e assiste todos. Exato, na dúvida, assiste todos. E na faculdade eu não sou muito participativa, mas em cursos fora, que a gente escolhe fazer para se aprimorar, eu gosto muito, assim, gosto e não gosto ao mesmo tempo, sabe? Aquele agridoce de você saber que é essa exposição que vai te desenvolver. Então, assim, eu não sou... E às vezes as pessoas... Eu falo, gente, eu sou tímida. Às vezes as pessoas não acreditam porque, sei lá, eu tô sempre me comunicando, mas assim, eu sou tímida. Não é natural. Quando eu vou levantar a mão e falar, quero participar. Eu faço isso justamente porque eu sei que é passando pelo desconforto, atravessando o inferno, que eu vou chegar um pouquinho mais perto de uma vida que vale a pena ser vivida pra mim. Que é a vida que vale a pena ser vivida pra mim, uma vida em que eu me desenvolvi, em que eu me desafiei, em que eu me auto-aprimorei. E não que eu fiquei na zona de conforto. Na evitação, né? Exato. Exatamente. E aí, também eu acho que rola essa idealização. Tipo, você olha pra grama do vizinho, você não vê o que o vizinho passou pra ter essa grama. Você não vê o quanto o vizinho trabalhou, molhou a grama, cortou a grama. Você só olha que grama bonita. Também, mas ninguém quer plantar a grama. Marsha Linehan disse o seguinte, porque quando ela tinha 60 e poucos anos, que eu não fui procurar, deveria, minhas referências são sempre pela metade, ela teve uma entrevista no New York Times. 68. 68? Ai, Deus absoluto, você é uma deusa absoluta. Não, eu acho, gente, talvez. Eu sou ruim com datas, mas eu pesquisei pra fazer o roteiro.
enfim, ela eu tinha... lembro da entrevista, eu não faço ideia quantos anos ela tinha. Ela demorou muitos anos, né? Eu acho que dá pra gente dizer pra isso. contar, exatamente, ela contou a história dela, porque o que acontece? Ela foi internada, ela era uma paciente psiquiátrica considerada intratável, ela foi submetida à eletroconvulsoterapia, que na época não era como é feito hoje, com anestesia, super confortável. A eletroconvulsoterapia não é um bicho de 7 cabeças. A gente podia falar sobre isso um dia, hein? A gente podia falar sobre o filme Bicho de 7 Cabeças anota, também. Anota. Ela disse o seguinte no livro, esse livro, essas quotes que eu trouxe é do livro dela da autobiografia, Building a Life Worth Living. Não tem em português, mas é Construindo uma Vida que Vale a Pena Viver. Eu acho que vão traduzir em breve, porque agora a DBT é famosa. Mas o que ela disse? Ela falou, eu não queria morrer uma covarde. Continuar me mantendo quieta sobre a minha vida parecia uma coisa covarde a se fazer. Então, ela saiu do armário como uma paciente psiquiátrica, né? Sim. Hoje, se ela tivesse, naquela época, se ela fosse avaliada hoje, o diagnóstico que ela teria seria transtorno de personalidade borderline, porque ela tinha problemas com autolesão e tudo. Enfim, então, ela isso. fala que ela teria se dado esse diagnóstico, né? Exato. Quando ela olha para ela no passado, ela se daria esse diagnóstico, apesar de... Quando ela foi internada, ela recebeu o diagnóstico de esquizofrenia, né? Então, tudo errado, assim. E ela ficou um tempo internada. Então, foi uma história difícil. E eu acho muito legal, porque isso também... Eu acho que a pessoa vive o que ela fala, né? É o que você falou. A gente fala... Skin in the game. Eu Skin adoro. In the game. Não adianta você falar pro paciente, eu vou te ensinar uma habilidade de mente sábia. Se você, minha mente sábia, foda-se, eu não escuto ela. Enfim, a gente tem que falar o que é mente sábia depois. E aí, ainda nessa analogia do inferno, tem outra frase dela, inclusive, que está nesse livro, que ela fala, né? Eu estava no inferno. E eu fiz uma promessa para mim mesma que quando eu saísse do inferno, eu ia ajudar outras pessoas a saírem também. E aí, ela saiu do inferno dela, né? Foi fazer psicologia, aí foi fazer o doutorado dela, enfim. E aí, dedicou toda a carreira, toda a vida dela para o estudo de um tratamento que fosse eficaz para pessoas que tivessem desregulação emocional intensa, né? A princípio, a DBT ela não foi desenvolvida para transtorno de personalidade borderline, né? Ela foi desenvolvida para pessoas cronicamente suicidas, né? Que tivessem ideação crônica e múltiplas tentativas, enfim. Ela diz que ela queria trabalhar com as pessoas mais miseráveis do mundo. E se você quer morrer, você deve estar muito miserável, de fato, né? E ela fez o outing tarde na vida dela, né? Não tarde, enfim, 68 hoje em dia, né? Super jovem ainda. Mas, assim, ela demorou muitos anos desenvolvendo a terapia dela e tornando a terapia dela, assim, vamos dizer, respeitável no mercado. Porque por muitas vezes ela submetia artigos, ela tentava. Não foi uma trajetória fácil consolidar. E ela é mulher, né? Exato. Na época ainda. Na época, ela sofreu vários preconceitos. Eu acho que... Eu não li ainda esse livro, inclusive, preciso ler. Maravilhoso. Então, eu não sei se talvez vocês vão poder falar, mas assim, se ela disse explicitamente que ela não se abriu até então por, inclusive, medo de ser rechaçada nesse mercado. Sim. Ou de ainda ter mais dificuldade de aprovar a terapia dela. Por quê? Porque existe um estigma. Essa maluca... Quer fazer um negócio pros malucos e ela também é maluca, não quero. Tanto que o primeiro livro dela é TCC para tratamento do transtorno de personalidade borderline, porque TCC já era muito bem aceito. Ela não conseguia nem... trazer as editoras e, enfim, o mercado para olhar para a terapia que ela estava criando, porque não tinha esse nome que hoje tem, né? Como ela brincou, tá famosa. Inclusive, demorou mais... Geralmente, ela se desenvolveu primeiro, né? Fora, nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil, etc. Eu acho muito inspiradora a história dela, porque eu não sei se todo mundo sabe do motivo pelo qual eu escolhi fazer a transição para psicologia, né? Em 2018, eu tive minha tentativa de suicídio. E foi no hospital que eu, assim, uma das 1000 madrugadas que eu passava chorando e junto com a minha mãe, a gente conversando, que a gente falava, meu Deus. Assim, ela falou, eu sempre gostei de escrever, né? Ela falou, você tem que sair daqui e escrever um livro. Aí eu percebi que antes de escrever o livro, eu queria estudar muito, nerd que sou, né? Então, assim, eu tô aí há 5 anos estudando suicidologia especificamente por conta da minha tentativa. Então, eu acho que... E eu pensei muito também se eu ia fazer meu outing psiquiátrico. Inclusive, a gente vai ter um episódio... que eu não sei qual número vai ser, mas a gente vai ter um episódio que chama Psicóloga Também Surta. Eu acho bem importante a gente falar dos transtornos mentais que podem acometer profissionais da saúde, né? Mas eu acho muito inspiradora a história dela nesse sentido, assim, de ver que alguém fez, mais ou menos, óbvio, né? Na ambição, ser a marcha brasileira. Então, assim, passar por um monte de perrengue, sobreviver, quase morrer, UTI e tal. Trazer dessa experiência... Eu tinha trazido exatamente a quote que você falou, de que você viveu o inferno e que você quer se valer dessa experiência de estar no inferno para ajudar as pessoas a saírem dali. Eu acho que isso é muito rico.
Mas também não que a gente problematiza tudo, né? Mas não necessariamente você tem que ter vivido pra tratar. Nossa, isso é um ponto interessante, né? Quando você vai num médico tratar um câncer, você não fala pra ele. Você já teve câncer? Você já teve câncer? Onde foi seu câncer? Você já passou pela quimioterapia? Meu câncer é no Meu câncer é na perna. O joelho, eu tô cismada com o joelho. Meu câncer é na perna. Você já não sei, tadinho, vou no médico. Enfim, as pessoas às vezes pensam isso. Eu preciso ir num terapeuta. Aliás, ultimamente, eu ando vendo coisas muito, assim, que me chamam a atenção. Outro dia, eu não sei em qual dos grupos de psicólogo que eu tô, foi procurado um psicólogo não binário que tivesse um relacionamento aberto e atender, enfim, uma coisa... Para atender uma demanda... Vão criando especificações, demandas do cliente em relação ao psicólogo, que ele se encaixe num perfil. Sim, do tipo assim, em quem você votou? Por que você quer saber? Não, porque se você tiver votado no fulano, eu já nem continuo essa merda dessa... E aí você fala, tudo bem, assim, mas no livro de psicologia não tem o fulano, no caso. É porque a gente tem que ser totalmente imparcial, né? Mas eu tô percebendo esse movimento dos pacientes, e eu realmente, entendo, né? por um lado, por exemplo, sei lá, eu quero uma psicóloga negra, porque eu sou uma mulher negra, e eu mesma, como psicóloga branca, eu fico pensando, será que eu teria... Condições de entender, né? A complexidade. Entender na pele mesmo, sabe? Mas algumas coisas me chamam a atenção. Não, porque o psicólogo tem que ser psicólogo infantil tem que ter filho, por exemplo. Psicólogo... Então... E aí você fala, cara, você sabe como é que funciona? Você sabe o que a gente faz? Hoje o Uber mesmo falou pra mim, eu sou um pouco psicólogo. E eu disse, eu adoro. Eu falei, não, de fato, ele é de alguma abordagem específica. No caso, não da minha, mas... né? Enfim... De médico e louco, todo mundo tem um pouco, Exatamente. Né? Então, eu acho que também tem isso. E nem é o tema do episódio, mas é que, assim, queria desabafar. Quero reclamar. É terapêutico também. É terapêutico, podcast é terapia também. Podcaster é meio psicólogo, né? Não é? Eu acho que todo mundo que fala é meio psicólogo. Gente, eu trouxe algumas questões aqui. Trouxe 6 questões que eu acho, não sei se vocês vão concordar comigo ou se... Questões que talvez sejam dolorosas, né? Ou complexas ou difíceis para um paciente num processo terapêutico. Bora. A primeira delas eu coloquei abertura emocional, né? Porque expressar emoções e lidar com questões emocionais, se abrir, compartilhar experiências, pode ser desafiador, né? Essas experiências íntimas e requer confiança e segurança na relação terapêutica. Eu acho que este pode ser já um primeiro ponto que algumas pessoas às vezes têm um pouco de resistência. Meu Deus, mas eu vou contar isso para uma pessoa que, tipo, eu nem conheço, né? Tipo... Sim. E sabe que é um fenômeno maluco? Que, assim, a gente quer mostrar que tá bem pro terapeuta. Tipo, se você tá contratando um profissional que sabidamente trabalha com saúde mental e está ali pra, né, tratar desses problemas. Quaisquer que sejam, por mais cabeludo que seja, e você né? está pagando pela hora desse profissional. Ainda assim, você fica... Não, às vezes, eu, dá como segurada, paciente, né? assim, já pensei isso. Não, mas ela vai achar que eu tô muito mal, assim. Sei lá, alguma coisa nesse sentido, assim, tem momentos em que eu fico... Óbvio que depende do perfil do paciente, mas eu já me peguei assim. E não é raro, eu acho que... Até porque a gente percebe que tem paciente que demora muitas sessões para trazer ou um trauma, ou uma questão que ele não quer lidar. E assim, claro, depende do desenvolvimento do vínculo, né? Sim. Mas demora muito até que ele consiga, assim, de fato, expressar essa abertura emocional. Porque, claro, 1000 motivos atrás disso, né? A história de reforçamento que ele tem em relação a esse... Até o medo do julgamento, muitas vezes, né? Sim. Eu tenho uma professora que ela falava assim, né, na época de faculdade, a queixa que traz o paciente, né, a primeira vez no seu consultório... Não é o problema dele. Nunca é a queixa principal. Ele vai primeiro, ele vai dar uma sentida... Eu tô aqui pra me conhecer melhor. Eu tô ansioso, e aí, lá na quinta sessão, ele fala, nossa, eu sofri um abuso na infância. Aí você fica, Normalmente, meu Deus, no final da onde da surgiu? E faltando 5 minutos para acabar a sessão, ele fala, então... Até semana que vem eu sofri um abuso. E aí a gente fala, calma, agora... Tipo, agora, cara, porra. É incrível esse fenômeno, né? Dos 5 minutos finais. Gente, eu preciso fazer uma autorrevelação. Eu nunca tive esse problema, porque eu conto a minha vida para qualquer ser humano que me escute. Eu falo coisas que eu, inclusive, não... Na verdade, meu problema é o oposto. Eu não tenho noção. Nós 3, a gente presenciou que nós 3 temos esse problema. De falta de filtro. De falta de filtro. Eu não sei. Em uma semana a gente sabia da vida de todos. Não, inclusive outra pessoa soube da nossa vida toda em 5 minutos. Mas assim, não, então, pra mim, como psicóloga, isso me intriga, porque eu quero muito que a pessoa se abra, e eu acho que a minha maior dificuldade é essa.
A pessoa que é evasiva, a pessoa que eu vejo que ela não quer contar alguma coisa. Com amizades, então, meu Deus. Ai, não, é que eu tenho um problema, mas assim, eu não quero falar disso. Mas me conta a sua vida, me conta desde todos os seus traumas. Não sei se é porque eu sou muito emocionada, mas assim, eu conheci uma pessoa hoje, eu quero saber tudo dela. Será que é por isso que eu sou psicóloga? Porque eu sou fofoqueira? Curiosa. Eu adoro saber da vida dos outros. Me contem as fofocas. Enfim, então essa parte pra mim é difícil de entender. Quando alguém fala, eu tô com um incômodo e não falei pro meu namorado. Eu fico tipo, como que você namora a pessoa e você não falou isso pra ela? Mas sabe de uma coisa que eu acho que faz com que a gente seja um pouco diferente? Eu lembro do dia, na minha infância, em que eu descobri que eu tinha uma cabeça própria. Meu Deus! Caralho! Olha, não! No termo subjetivo. Tipo, tá, no termo subjetivo. Não no termo, tipo, eu não sou o ambiente... Que o bebezinho percebe que ele não é a mamadeira. Calma, não, mas vai chegar lá. É que eu não tô deixando ela falar. Oh. Eu vou tentar. Eu olhei... Tá bom, primeiro isso começou com a brisa da pupila. Todo mundo já viveu a brisa da pupila, que você apaga a luz, aí você acende a luz, aí você vê sua pupila crescendo e você fala, assim. Uau, vocês faziam isso quando vocês eram crianças? Eu acho que eu aprendi isso no colégio, inclusive, mas tá. Aí eu tenho aflição. Aí eu ficava tipo, uau, a minha pupila reage, e eu tava fazendo isso. Mas aí eu pensei, em seguida da brisa da pupila, veio o pensamento de, meu Deus, aqui dentro tem existe um mundo que ninguém precisa ter acesso se eu não quiser falar isso para as pessoas. Tipo, existe literalmente uma virada de chave da minha percepção de que eu tinha uma cabeça, de que eu tinha um universo inteiro, que eu poderia revelar... Exato, tipo, só parcialmente se eu quisesse. E aí eu acho que essa percepção me fez, assim, não me fechar, mas eu quero meu universo. Eu não quero que ele seja assim, esparramado. Nossa, eu esparramo o meu universo em qualquer lugar. Eu também, eu entro no elevador, tudo bem, não tá. Você deixa eu te contar. Que mentira! Nossa, que você é misteriosa. A Camila é misteriosa. Mas talvez você é misteriosa. Eu não sei se... E você tem umas coisas que eu não entendo também. Tipo, se eu vou pedir alguma coisa pra alguém, a Momento pessoa diz lavação que não. de roupa suja. Se eu vou pedir a coisa pra alguma pessoa, ela diz que não, eu já não quero pedir. E eu fico tipo, nossa, eu sou muito... Eu peço muito. Se eu tenho alguma chance de tomar uma negativa, a chance de eu querer pedir alguma coisa é zero. Eu sou mínima. Muito, assim, zero dignidade. Não, eu sou assim, eu vou numa loja, eu quero uma roupa, por exemplo. E aí, é normal as pessoas chegarem na hora de pagar e falar, tem um desconto à vista, sei lá, de repente você fazer um Pix. É normal, todo mundo faz isso, né? Eu não faço isso. Gente, mas é porque eu gosto muito da Lara Nesteruk, então eu aprendi com ela. Aí eu fico pensando assim, se eu chego no caixa e aí eu falo assim, tipo, tem um desconto e a pessoa fala não, eu não vou querer comprar a blusa, entendeu? Porque eu vou pegar um ranço do negócio. Eu vou pedir desculpa, me perdoa, posso pagar um pouco a mais? Mas aí eu não tenho assertividade. Mas enfim, não sei, eu achei sensacional a sua anedota da cabeça. Eu acho que a gente teve uma infância muito parecida. Eu não sei se eu já tive essa virada de chave. Cara, eu não sei. Você lembra do dia que você percebeu isso? Não, mas eu lembro de coisas do tipo, eu era criança, até hoje eu faço isso, de sentar na cama e ficar assim, tipo, pensando que, meu Deus, eu tô numa bola que tá girando e eu tenho uma cabeça e... Sabe assim? Que eu me identifico. Dá uma tela azul muito pesada. Tão azul quanto o DSM. Não, brincadeira, eu não vou falar do DSM hoje. Ele é tão lindo. Tá, ok. Me patrocina. Artmed me patrocina. Olha, começou mal com o patrocinador. Esquecendo o nome do patrocinador que a gente nem tem. Que a gente nem foi. Mas a gente queria. Posso falar qual é o segundo ponto que eu identifico, que é uma dificuldade, que é um desconforto para o paciente? Eu coloquei resistência à mudança, né? Porque mudar padrões de pensamento, comportamento, enfrentar questões emocionais pode ser desconfortável, desafiador, requer muito tempo, paciência. Pode ser? Eu nunca vi uma mudança que é gostosa. Não sei nem se mudança quando é pro positivo é gostoso, né? Sim. Porque o nosso cérebro ele não lida muito bem assim com o desconhecido. Então, mesmo que você pense assim, puxa, mas eu tô indo para uma casa melhor, num bairro mais legal, mais seguro, tal, não sei o quê, ainda assim... A mudança traz um desconforto porque você está saindo daquele lugar que você conhece, você já domina e tal. Eu lembro de uma analogia que eu não vou saber explicar direito, mas eu vou tentar contar a história aí, que é sobre estradas, a escolha de estradas. Você está em São Paulo e você quer ir, vamos dizer, para, sei lá, Campinas. Não, que Campinas é muito perto, tem que ser um lugar mais longe. Curitiba, você está em São Paulo... Vem para Curitiba, pronto. É isso. Em São Paulo, quer ir para Curitiba. Você pega o mesmo caminho por muitos anos. Se te oferecerem um novo caminho... Ainda que o seu caminho seja esburacado e tenha alguns problemas, né? A probabilidade de você querer aderir a essa nova forma de chegar lá é muito menor. Porque você tem a familiaridade, porque você conhece os buracos, você conhece as curvas,
você conhece os problemas, qual trecho fica trânsito, qual trecho não fica. Então, assim, mini coisas do cotidiano mostram pra gente que a gente tem essa tendência de ficar fazendo o mesmo caminho, ainda que ele seja esburacado, ainda que ele tenha curvas demais. Não, e ainda que o buraco quebre o seu pneu toda vez. Pelo menos você já tá acostumado com aquele pneu. Você já pneu. sabe pra quem ligar. Tipo, não, toda vez eu quebro meu pneu, mas eu ligo pro fulano. E é muito isso na vida, né? Meu relacionamento é uma merda, minha casa é uma porcaria, meu bichinho de estimação morreu, mas assim, eu não vou fazer nada. E aí você fica, tipo, eu sei, vai ser difícil. Mas assim, é o inferno, você vai ter que passar. Porque senão você espera o quê? Eu acho isso muito legal, as pessoas esperam. Eu tô falando das pessoas, mas eu já fiz tanto isso, ainda faço, tá? As pessoas, eu? As pessoas, eu. Não, vocês... Uma amiga minha, ela sempre falou dessa Uma amiga da prima da minha tia... não, você esperar a situação ideal para agir. Não, olha, eu quero fazer uma faculdade, mas primeiro eu tenho que... eu preciso terminar meu namoro, mas eu vou esperar o dia dos namorados passar. E aí você fica... com aquela agonia, é a procrastinação, né? Quando você vai procrastinar o imposto de renda que você falou outro dia. Nossa. Sabe que eu li... Quando você faz, acabou. Você Não, faz acabou. aquilo em 15 Parei de minutos me e fala, meu estressar Deus, com eu fiquei isso. 3 meses A melhor nervosa. analogia que eu li sobre isso foi no livro, o Ana Karenina, do Tolstói. Claro, esse livro tem 1000 coisas maravilhosas para eu falar, mas eu vou falar de uma coisa muito aleatória, que é a extração de dente. Porque, assim, é uma dor que tá lá, na sua boca. Latejando. E fica, tipo, um negócio latejando, um negócio incômodo. Você tá desconfortável com essa dor na sua boca. Mas, assim, você não quer enfrentar o dentista, você tem medo de anestesia, você não sabe se vai ser caro. Nanana. Tem 1000 outras variáveis, mas a dor que tá ali latejando, você vai levando. No momento em que tira, vai ser uma dor, muito provavelmente... Pior tudo do bem, que- aquele momento você tá anestesiada, mas depois você vai sentir uma dor horrorosa. Mas, paralela a essa dor horrorosa, tem um alívio. Porque não lateja mais. Então, assim, ele descreve de um jeito maravilhoso lá como que era, assim, tipo, meio que terminar um relacionamento que tá ruim, paralelo a essa extração desse dente. Porque, assim, tá ruim, tá latejando, tirou, vai doer muito. Vai doer. Vai ser horrível a recuperação. Você só tem que comer coisa fria e líquida e vai ser um inferno por, sei lá, 2 semanas. Mas depois você vai falar, como é bom viver sem esse dente. Gente, eu esse tirei, dente. eu tirei a minha amígdala depois de adulta. E assim, é uma recuperação, é muito ruim. E eu sou bem dramática, né? Vocês sabem. Então, eu fiquei uma semana sem falar. Mais até, nossa. Eu só Nossa, tomava... você ficou sem falar, amiga. Sim, e o médico falava pra mim, Letícia, não tem nada nas suas cordas vocais. Gente, eu pedi o médico em casamento, acordando da anestesia. Meu Deus do Foi céu. sensacional. Eu acordei da anestesia muito louca. Eu A falei, gente precisa falar. A anestesia é muito bom. Eu amo. eu assim, adoro. demais. Eu acordei Demais. e pedi o Inclusive, acho que médico eu vou em marcar casamento. uma cirurgia só endoscopia pra- só pra então. só pra Tem dar um aquele médico que é grauzinho. ouvinte aí que pode prescrever 3 endoscopias, Por favor. E aí Só pra gente ter história de anestesia. eu pedi ele em casamento. E quando eu voltei pra consulta, sem falar nada, ele ainda ficou... e aí, você comprou o anel? E eu, tipo, querendo morrer, porque doía muito. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Não o pedido de casamento, no caso, não, porque ele não quis casar comigo. Uma pena. Mas na época eu achava que ele era o amor da minha vida. Tipo, em toda esquina tinha um e tal. Mas a questão é que doeu muito. A recuperação foi terrível. Mas assim, eu nunca mais tive problema na garganta. Eu tinha uma amígdala que dava muito problema. Eu tava sempre no antibiótico. O antibiótico não funcionava. Eu tava com febre. E aí, assim, valeu. Foi horrível, horrível. Não desejo pra ninguém, mas valeu. E isso que a Lô tá falando, por exemplo, só voltando ali no terminando o relacionamento, você sabe que você tá tomando a decisão correta, porque é um relacionamento que impede você de conquistar suas metas, destrói tua qualidade de vida, tua autoestima, ou um relacionamento abusivo, claramente precisa ser terminado. Então, assim, racionalmente você sabe que não é um relacionamento bom e que precisa terminar. E nem por isso significa que vai ser fácil e que não vai doer, né? E que você não vai sentir falta da pessoa. Então, quando a pessoa consegue tolerar este sentir falta e sentir falta, porque, assim, não é 100% só ruim. A gente sente falta do que é bom. Na verdade, né? nada aí, é quando 100% a pessoa, ruim. E aí, Senão, quando a pessoa, não tinha, quando né? a gente tem essa Dialética. noção, exato, quando a gente tem essa noção do que, ok, eu vou terminar esse relacionamento, eu sei que vai doer, eu sei que vai sofrer, eu sei que eu vou sentir saudades, mas ainda assim, eu preciso passar por este inferno, Sim. se eu quiser ter uma vida valiosa, enfim, que vale Antes a pena da no gente ir futuro. pro seu terceiro ponto, só pra wrap up esse ponto que você trouxe, que eu acho que é muito importante, tem uma frase que eu sempre penso que é, escolha o seu difícil. Uhum. Então, vai ser assim, ir pra academia é difícil. Eu tô, tipo, acordo 5 da manhã, eu falo, meu Deus do céu. Se arrepende de toda a sua vida. Aqui tá tão quentinho, eu amo meus gatos, eu amo meu conforto. Mas, assim, ficar do jeito que eu estou, insatisfeita com meu corpo e gorda, é muito pior. Então, escolha o seu difícil. que é menos pior, né? Vai Claro. ser difícil levantar da cama, ir pra academia e fazer... Isso vai ser horrível, vai. Mas eu prefiro escolher o difícil do desconforto de dar um passo pra mais perto de quem eu quero ser, do que o difícil de ser uma pessoa que eu não gosto de ser. Uhum. Quando você é uma pessoa que...
sua presença te incomoda, é muito difícil. Quando você olha assim, putz, eu me propus fazer isso hoje. Isso também acho que tem muito a ver com a autoestima. Sim. Eu me propus a fazer não fiz nada. Quando eu, pelo menos, né, que tem uma coisinha com performance. Imagina, de leve. De leve. Nada, ela só trabalha com dengue, isso tá tudo certo. Febre. Assim, eu me propus a fazer isso. Eu não fiz, me deixa triste. E o oposto também é verdadeiro. Você vai se fortalecendo quando você... É uma delícia. Quando você riscar aquela tarefinha da lista, gente. E isso é só uma mini amostra do que é, assim, o prazer de se comprometer com decisões difíceis. Sim. Assim, pagar o imposto de renda é horrível. Mas quando você termina de enviar todos os documentos e você fala, tirei o dente... Cair na malha fina é pior, né? Exato, escolha o seu difícil. Exato. Então, assim, terminar um relacionamento é difícil, mas... ter que aturar alguém que está do seu lado, que não tem nada a ver com seus valores, é ainda mais difícil. Escolha o seu difícil. Sim. Então, assim, eu acho que levar essa frase como a certeza de que enfrentar a mudança, enfrentar o desconforto inerente à mudança, né? Porque como a Camila também falou antes, mudar, todo o processo de mudança é contraintuitivo, assim, até neurobiologicamente, se a gente for analisar, porque a gente é feito para ficar na inércia e na zona de conforto e gastar o mínimo de energia possível. Quando a gente tem que gastar mais energia, quando a gente tem que... E aí tem outra coisa, né, que a gente falou um pouco disso, que é enfrentar o desconhecido é sempre horroroso. Sim. Mas escolha o seu difícil. Um último comentário, que já que a gente está falando do inferno e da terapia, eu acho que uma coisa que a gente às vezes tem que levantar para o paciente... e que é desconfortável, muito desconfortável ouvir, é que se você continua numa situação ruim, alguma coisa boa tem. E aí a pessoa fica revoltadíssima. Alguma coisa que mas reforça, assim, tem né? alguma coisa reforçando isso daí. Mas o que está reforçando? Eu fico em casa deitado sem dormir e não tomo banho. Exatamente, você fica em casa deitado sem dormir e não toma banho. O que tem de bom aí? E não é bom do tipo, você é um espertinho. É bom do tipo, se eu tô em casa deitada, escondida... Eu tô protegida, repente eu tô segura. Eu tô segura, eu tô ganhando atenção. Talvez sabe de uma coisa? Essa frase, esse contexto todo que você me apresentou pra gente agora me lembrou de uma coisa que eu ouvi uma psicóloga falando, que não existe autossabotagem. Porque assim, a gente acha, eu tô me sabotando. Não é. Toda situação, se você for fazer uma análise funcional dela, uma análise em cadeia dela, existe um motivo... Uma função? Uma função, existe uma função. Clara. Todo comportamento tem uma função. Todo comportamento tem uma função. Então, existe... Ainda que seja muito desadaptativo. Sim. Exatamente. Então, não é que você está se sabotando. Alguma parte de você está sendo beneficiada por esse comportamento. E não olhar para isso é muito mais difícil que você consiga sair. Inclusive, quando você vai tratar... eu estava estudando tratamento de transtornos do impulso. E muitas vezes você tem que olhar... começar perguntando para o paciente qual que é o benefício de você fazer isso. Então, por exemplo, dependência de jogos, dependência tecnológica no geral, que vem sendo um tópico cada vez mais estudado, né? Ainda não é um transtorno formal no DSM, a CID já está olhando mais para isso, mas enfim. Ai, siglas, falamos muitas siglas. Quando eu vejo, já falei. Eu vou pôr na descrição, fica tranquilo. Tá na descrição. E para tratar a dependência tecnológica, por exemplo, a primeira sessão... Pode ser importante, claro que depende do protocolo, depende de 1000 variáveis, mas muitas vezes você começa abordando qual que é o benefício que você tem em passar jogando o dia inteiro, por exemplo. Sim. E aí você fala, mas eu tô aqui pra deixar de fazer isso, porque querem que eu descreva o lado bom disso. Sim, justamente. Você não vai tirar e deixar nada. Porque mais pra frente, quando você tiver ambivalente, porque todo o processo de mudança engloba ambivalência, você vai poder olhar e falar, me trazia aquilo de bom. Será que era tão ruim assim? Será que era tão ruim assim? Mas como que eu posso obter esse bom sem através de um outro comportamento, né? Sem as consequências ruins? Então, é meio que fazer uma balança decisória ali, uma análise. Escolher o que você quer também, né? Não só escolher o difícil, mas escolher o que vai ser bom. Sim. E isso cai também num ponto que eu queria tocar quando a Lauren estava falando, né? Do escolha o seu difícil. É difícil... É muito mais fácil a gente priorizar prazeres de curto prazo, porque a recompensa é imediata. Então, por exemplo, você vai para a academia. Você não chega, no dia que você foi para a academia, você não atinge o corpo que você quer. Nos então, primeiros meses, você não vê a recompensa nada. imediata. E aí, por exemplo, se você escolhe não ir para a academia e você fica na cama, dormindo até mais tarde, no quentinho, com teus gatos e tal, a recompensa é imediata. Então, assim, é muito mais fácil a gente priorizar esses prazeres de curto prazo em detrimento dos de longo, porque a recompensa do longo prazo está lá na frente. A gente não consegue tatear isso ainda, né? Então, é muito difícil. E é por isso que a disciplina é tão importante, né?
E aí você trocar uma coisa maravilhosa ali diante dos Do seus momento. olhos, concreta. E o nosso cérebro lida muito bem com a concretude. E agora, a abstração da possibilidade de talvez um dia, quem sabe, eu emagrecer ou chegar mais perto do corpo que eu gostaria de ter. Porque assim. também pode ser que não aconteça, Exato. e blá, blá, blá. E pode ser que eu você não morra pode- amanhã. Por isso que você não pode Você não pensa. Você Não tem que toca o pensar. despertador, você Isso vai. é importante. Não espera a vontade vir. A vontade, É, ela não vem. motivação não Cara, a existe. motivação não existe. E se você for esperar a motivação, você vai esperar o resto da sua vida. Então, quando você for fazer... Então, quando eu fizer a motivação, vem? Às vezes não vem, tá? Às vezes eu vou pra academia, eu vou me arrastando e xingando todo... Quero que todo mundo se exploda. Mas eu vou fazer o quê? Amiga, como você tem paciência de fazer pilates? É tão gostoso. Nossa, eu também não... Gente, Eu também amo a minha não me dei professora com de Pilates. Eu fiquei ela pensando, assiste. eu Não me quis dei com xingar a sua Pilates. professora de Pilates. Ela tá assistindo, ela é linda, Não, maravilhosa. então eu quis xingar. Não, mas tô brincando. É que quando É você muito tá fazendo maravilhoso. exercício, você pensa, Jesus amado, o que eu tô fazendo aqui? E o sabe tempo de uma inteiro. coisa, E eu vou Pilates lá, é assim quando, pra mim. quando a aula só é particular, só tem eu conto a minha vida inteira. É um absurdo. Ela é terapia. a terapêutica É dela. a minha terapia. Cancelado. Eu acho que a gente tem que voltar aos tópicos. Tá, Ai, vamos voltar, voltar. vamos senão lá. a gente não vai Pilates, terminar eu nunca. te amo, Terceiro. professora de Pilates. Desculpa a professora de Pilates da Lê, eu só quis dizer que... Ana, maravilhosa. Deus é Ana. perfeito. Eu gosto de uma coisa um pouco mais intensa, É isso. professora de Não, Pilates, eu acho que desculpa. o Pilates é maravilhoso. Era isso que eu quis dizer. Não, mas assim, maravilhoso, que bom que você achou uma atividade que você engaja. Ótimo, né? Não Bom precisa pra ser. você. Pilateira. Terceiro ponto, autoconfrontação. Então, exploração de padrões de pensamento, crenças e comportamentos. Enfrentar e confrontar esses aspectos de si mesmo pode ser difícil e pode desencadear sentimentos de culpa, vergonha ou desconforto. Sensacional. Até porque às Tipo vezes assim, você... qual é a sua queixa? Qual é a sua participação nessa queixa que você se... Exato. Nessa Às nessa vezes desordem você- da qual você se A queixa. gente tá... É meio que isso. Qual é o ganho que você tá tendo? Não, às vezes você Então- percebe, cara, eu tô sendo uma filha da puta nessa relação. Eu vim fazer terapia pra falar mal da fulana, mas E no assim, fim, a minha psicóloga fez um advogado do diabo e agora ela me e eu implicou. tô percebendo nessa. que a culpa não é da fulana. Nossa, isso é a história da minha vida, Ou gente. não é só da fulana, né? Sim, mas assim, é muito Duas chato. pessoas interagindo, a culpa geralmente é dos dois. Sim, Essas o situações. relacionamento é dois, não adianta falar a culpa é sua. Ah, é, meu bem, você tá aqui me ouvindo, então a culpa já não é só minha. Mas isso é muito verdade, você perceber, e a gente tem muito isso, mas eu sou assim, eu não consigo mudar. Não, você não consegue voar. Você não consegue abrir Você os não braços consegue e voar. levantar um carro, mas fazer mudar diferente você você consegue. consegue. Ai, como você é rude. Não, é real. Talvez você não queira, Não talvez consiga você não ainda. saiba como. Né? Estamos Talvez aqui, você estamos precise de juntos. ajuda, exatamente. Mas o não consigo é um lugar de conforto. Ah, eu sou assim. Eu sou assim, gente, me aceitem. Sim. Tipo, não, o mundo não vai te aceitar. Assim, talvez sua mãe te aceite porque ela tá ali, né? Obrigada a te aceitar. Mas assim... Mães, né? Mas de resto, às vezes nem a mãe. Inclusive, beijo, mãe. Ai, mãe, vamos mandar Beijo, beijo pra mãe. Mãe, te amo tanto, boazinha. A minha mãe que falou que eu tô maravilhosa no vídeo e que eu não me mexo tanto quanto eu achei que eu me mexia. Mães é tudo, Mães né? Quem tem mãe tem validantes. tudo. Mãe maravilhosa. Ok. Nossa, até- Podemos ir pro próximo, Mãe, quarto. Podemos. Conexão terapêutica. Algumas pessoas podem enfrentar dificuldades em se conectar com o terapeuta ou se sentirem à vontade para compartilhar suas preocupações e experiências. Acho que isso tem muito a ver com a tal da abertura emocional, né? A gente fica um pouco... Mas tem Às terapeuta vezes que meio eu que não vou com tentando a cara, não. sentir. Se eu vou eu acho que tem que ter. já Vocês- mudei muito de psicóloga. Não Isso que eu ia falar. A gente acho que achei existe a um zero pouco da disso. pessoa. Responsabiliza ou não. A gente falou muito do paciente se implicando, mas também é difícil você Sim. se engajar num processo em que a pessoa não colabora. Então, né? a Você gente fala a também... pessoa, Sim. no caso, o terapeuta. Sim, exato. não, e é muito... É lógico que assim, eu não vou com a cara de nenhum terapeuta. Pô, você já foi em 6. Será que o problema é o terapeuta ou você só não quer fazer terapia, né? Mas assim, às vezes não bate. Não sei, não gostei da abordagem, não gostei da voz da Às vezes é o fulana. signo, Às vezes Vai é ser o o- signo. vai ser o sei próximo- lá. o Nossa, próximo hoje a tópico. gente já foi cancelada várias vezes. A Lori não foi ainda. A Lori ainda tá boazinha. A Lauren não. Vamos para o quinto, vulnerabilidade. Algumas pessoas podem se sentir vulneráveis ao se abrir e explorar suas questões mais profundas. Isso também acho que é meio do... Eu acho que Meio é, que né? chovendo molhado, né? Sexto, persistência e paciência. A terapia é um processo contínuo, pode levar tempo para ver mudanças significativas. Algumas pessoas podem ficar impacientes ou desanimadas se não experimentarem resultados imediatos, o que pode levar a uma desistência prematura. Por isso que eu acho que é importante a gente dar ferramentas rápido. Assim,
assim, não ferramentas rápido, né? Assim, digo, mostrar algum tipo de solução para a pessoa. A cada sessão você dá ou um feedback positivo, ou você deixar alguma tarefa que você sabe que vai dar certo, mais ou menos, sabe assim? Porque se nada acontece, eu sou um fracasso. Eu não consegui fazer nada essa semana. Mas, às vezes, essas pequenas coisas... É tipo você meio que dar uma soluçãozinha, sabe assim? Primeira sessão, a pessoa te procura, quer saber como é que funciona a sua terapia. Aí você já ensina para ela, por exemplo, o que é a emoção da ansiedade, dá um folheto em PDF para ela e fala, olha, aqui tem um negocinho para você fazer que talvez ajude você a dormir melhor, uma higiene do sono. Às vezes, até porque a própria psicoeducação, ela já é muito terapêutica, né? Porque já você instrumentaliza a pessoa a não pensar assim, pô, eu fiquei 1 hora falando da minha vida, saí sem nada, só mais triste, porque eu falei dos meus traumas, agora tô pior. Se ela vai numa psicanalista. E o conceito que acho que tem tudo a ver com isso da TCC, terapia cognitivo-comportamental, mas até pensando no guarda-chuva das TCCs, né? Não só a TCC. Mas a TCC clássica, beckiana, tendo o conceito fundante do empirismo colaborativo. Isso é maravilhoso. Né? Eu acho que essa ideia é muito relevante. Tipo, tamo junto, basicamente, assim, quem quer entender o conceito. Né? É isso, tamo junto, esse é o conceito. Mas eu tô no barco, tá? Não, eu tô no barco, eu tô seca. Eu tô no barco. Às vezes a gente até se molha, né? Tipo, às vezes a gente se molha. Eu acho que, assim, a relação... É muito importante que a gente já falou, que existe essa diferença entre o paciente e quem tá ali, tendo que viver a vida dele de fato, lidar com o problema na realidade. Mas eu acho que essa percepção de que se não tiver um trabalho... não é 50-50. Se a gente fosse falar em porcentagem, eu acho que é 90% do paciente. Eu não sei, sim. A gente teria que pensar no número também... Não, o paciente de certo tem o mérito, porque é ele que vai fazer, né? Sim. Mas é um percentual a ser estudado. Enfim, é um percentual a ser estudado. Mas pensando em responsabilidades, né? O empirismo colaborativo implica essa postura de o paciente saber o tempo inteiro, desde que ele chega lá, na primeira sessão, de que ele vai ser convidado a montar a agenda da sessão, que vai ser convidado a se engajar no negócio, né? Você fez o plano de ação, que é como se fosse uma tarefa de casa que a gente passa entre sessões, porque, de novo, 1 hora de sessão não é suficiente para mudar, então a gente vai... Acaba a gente voltando para o mesmo lugar, né? Mas eu acho que é importante a gente lembrar de que a terapia cognitiva tem como fundante e central o empirismo colaborativo. E não aquela coisa que acontece em outras psicoterapias, muitas vezes, de que tem um detentor do saber que está ali para curar. Uma figura meio até misteriosa, né? Que eu acho que tem esse estereótipo do terapeuta meio Freud, assim, fumando um charuto. Um cara meio misterioso. O que você sentiu sobre isso? Que sabe sobre você coisas que você não sabe sobre você. E eu acho que as terapias cognitivas vêm também para quebrar esse movimento de que só você sabe o que é ansiedade. Ah, tá. Você chega no consultório, eu tô com ansiedade. Mas sobre a sua ansiedade, eu não entendo nada. Eu não sei o que é a sua... O que você descreve como ansiedade? Cara, isso o que faz você sentir ansiedade? Porque eu sei o que faz eu me sentir ansiosa. Não, você pode ter estudado o modelo conceitual da ansiedade de acordo com a terapia cognitiva. Legal. Mas será que esse modelo que eu estudei cabe na ansiedade que você está me falando? Porque às vezes você chega falando que você está com ansiedade, mas na verdade são sintomas mais depressivos, talvez, né? Não, eu achei perfeita essa colocação, porque é muito isso. Quando a pessoa chega e fala uma coisa totalmente, sei lá, que não faz sentido nenhum. A primeira coisa que a gente tem que pensar, antes de pensar que não faz sentido nenhum, senão sininho... A gente não contextualizou o sininho do julgamento até agora. O sininho do julgamento... o sininho do julgamento já diz, o próprio nome explica, não? Enfim, eu esqueci o que eu estava falando. Julgamentos são todas aquelas coisas, interpretações, crenças que a gente adiciona a um fato. Os adjetivos, né? Os adjetivos. Então, assim, existe um fato e existe aquilo que a gente interpretou do fato. Isso é o julgamento. Porque, né... 8 bilhões de pessoas no mundo podem julgar um fato de formas completamente diferentes. Essa caneca é linda. É uma interpretação. É uma interpretação, que é o que você acha. Eu estou julgando porque eu estou avaliando o negócio aqui. Eu posso dizer, essa caneta tem a cor preta. Aí caneta, amiga? Essa caneca, gente... É assim, vamos discordar que é uma caneta, talvez. Então, tá vendo? Isso não é um exatamente. Fato. Isso definitivamente é um julgamento. Que essa... É porque, afinal de contas, não é uma caneta. Eu preciso, talvez, ir para um psiquiatra. Mas, pera, só um mini parênteses sobre o porquê que é importante a gente separar o que é julgamento do que é realidade. Muitas vezes, isso causa sofrimento psíquico e eu tenho que olhar o tempo inteiro para mim mesma, fazendo já uma autorrevelação do tipo... Deixei cair uma coisa. Meu Deus, você é uma desastrada que faz tudo errado. Nanana. Pronto, e aí já desencadeia uma emoção desconfortável, porque é duro pensar isso de você mesmo. Exatamente. Então, assim,
me atrasei 5 minutos para um compromisso. Meu Deus, como Sou uma você responsável. é irresponsável, inútil. Nanana. Talvez esses pensamentos acometam vocês também. E a gente faz essa prática do sininho como uma brincadeira entre nós, assim, que a gente Mas vira uma coisa que eu já escuto pra gente começar a perceber o quanto que a gente fica julgando as... Não só a gente, mas e a gente, às vezes, com mais rigor, né? Então, como a gente internaliza essa ideia do julgamento e a gente não está olhando para a realidade como ela é, tal qual ela é. O que significa atrasar 5 minutos? Outra, talvez nada, talvez que tá exato. Então, assim, eu acho que é muito... A gente quis trazer esse símbolo concreto, como a gente disse, às vezes nosso cérebro lida melhor com a concretude, mas é sempre uma metáfora, para que talvez quando você estiver lá no seu cotidiano, observe que você está se julgando ou julgando os outros, ou atribuindo significados, imbuindo significados numa situação que talvez era só uma situação, né? Às vezes o charuto é só um charuto. Era charuto? Era um charuto. Era um charuto. Era um pipe, né? É um charuto. É aquele Enfim. quadro, vocês estão falando do quadro. Ah, tá, ok. Eu vou pôr nas referências do quadro. Eu vou pôr nas referências do quadro, senão se eu fosse... Eu penso nas curiosidades, porque como eu já disse, eu sou fofoqueira, então eu adoro uma fofoca. Fofoca artística, é bom. Uma coisa que eu Calma, queria... eu te cortei completamente. Não, eu esqueci. Eu não faço ideia do que eu estava dizendo. Depois... Você tinha gostado muito de quando a gente falou de empirismo colaborativo e ficou empolgada. Tem alguma coisa a ver? Era tipo isso. O que a pessoa está chamando de alguma coisa. Mas eu eu quero mudar de assunto. Eu vou mudar de assunto. Não quero mais falar disso aí, não. O que eu queria dizer é o seguinte. Às vezes, eu colocaria um 7º item aí. Às vezes, o seu problema não tem solução, né? Tipo, eu vou procurar terapia porque eu não gosto de... Sei lá, um adolescente que não gosta de morar no Rio de Janeiro, por exemplo. E aí ele vai procurar terapia porque o problema dele é esse. Ele não gosta de morar no Rio, ele queria voltar para São Paulo, sei lá. E os pais dele moram no Rio e vão continuar morando no Rio nos próximos 10 anos, por exemplo. Isso não vai mudar. Ou qualquer outro problema que não existe, que não existe uma solução no sentido que não depende do paciente solucionar o problema. E aí a gente tem que caminhar com ele em rumo de uma aceitação dessa situação. Luto. Exato. Luto é Como é que terrível. você reverte isso? Não tem o que fazer. Não, então, até assim, condição socioeconômica, mas eu não aceito, às mas não é vezes. justo, mas eu não queria que fosse assim, mas não sei. A realidade, ela é como ela é. Sim. E às vezes a As gente tem que cartas foram pegar dadas. na mão As do cartas, paciente e as cartas às vezes são péssimas. e falar, Como vamos que você caminhar para faz? aceitação, porque não tem como mudar essa E eu realidade. acho isso muito... Me encantou, assim, quando eu tava começando a tatear o que era DBT, essa lógica o tempo inteiro de uma dialética entre a aceitação e a mudança. Sim. Né? Porque tem coisas que a gente vai trabalhar junto com o paciente para mudar. Eu acho que esse episódio todo a gente ficou muito no polo da mudança, né? Porque, sim, para sair do inferno Sim. existe um processo que você tem que trilhar, mas a aceitação tá ali também, né? Porque Sim. também é um processo, a aceitação. Até porque, se você não aceita que você tem um problema, você não muda. Sim. Então, se você procura terapia, é porque existe algo na sua vida da qual você quer mudar, ou do qual você não gosta, ou que você sente desconforto. E se você não aceita isso, você não procura. Né? Então, assim, poxa, eu tenho muita dificuldade, sei lá, eu afasto as pessoas da minha vida, eu sei que eu sou impulsiva, eu sei que eu chuto balde e eu acabo falando coisas que eu não gostaria, depois eu me arrependo e tal. Se você não aceita que você, né, tem todas essas características e que trazem prejuízo para a tua vida, você não vai buscar mudar, entende? Então, a aceitação, ela, inclusive, promove a mudança. Né? Nossa, eu tô muito autorreveladora nesse episódio. Tô falando várias coisas sobre a minha vida que ninguém perguntou. Mas eu acho que é um exemplo também disso, que é no processo de emagrecimento. Que, às vezes, você fala, nossa, eu odeio o corpo que eu tô, nanana. Muitas vezes, se olhar sem aceitar que você veio ganhando peso, que alguma coisa que você não gostou aconteceu, te faz ter comportamentos mais destrutivos, entre aspas, e reforçar a ideia de que você entra nesse loop de comer muito porque você tá com raiva, vamos por assim, grosso modo, você tá com raiva de você, então você vai lá, então tá, então eu já enfiei pé na jaca, já que eu já fiz tudo errado, já que eu não consegui controlar o meu corpo, já que eu então você entra nessa lógica do já que, e aí se afunda ainda mais. O que faz zero sentido, porque você tá no trânsito e bate a traseira do seu carro e quebra a lanterninha da bunda, que eu não sei o nome, do carro. Lanterninha da bunda, Traseira. Chama traseira. Ok, a traseira, enfim. Vou chamar meu pai aqui. Pois é. Gente. Você não vai falar, vai chamar o pai porque o pai trabalha com autopeça, só pra contextualizar. Vocês vão porque conhecendo aos poucos. enfim. Quebrei a lanterninha traseira. Eu não vou falar, não. Então agora eu vou meter meu carro no muro, porque assim, a lanterninha traseira já quebrou. Quando são coisas assim, quando são coisas, esses exemplos esdrúxulos, a gente olha e fala... Isso é muito óbvio, mas quando é com a nossa vida, é muito mais complexo. Não, eu comi um pedaço de bolo, então quer saber, eu vou pedir uma pizza. Sabe o que eu sempre penso?
sujar a blusa. Assim, do mesmo jeito que furar a dieta, você pensa em sujar sua blusa. Você não vai meter o ketchup. Então, é assim, eu não sei o que acontece. É que agora eu trabalho mais de casa, mas assim, quando eu trabalhava fora, eu sempre babava na hora do almoço. Assim, alguma coisa tem que ser estudada aqui, mas assim, tipo, eu ia tomar café, babava. Chegou um momento que eu pensei em levar uma roupa reserva, porque assim, sempre sujava minhas camisas. Sempre tinha esse problema sério, mas enfim. E aí você vai, putz, já comeu um brigadeiro, você tá numa festa de criança, você se planejou não comer nenhum doce. Sem querer, não resistir, comer um brigadeirinho. Então eu vou comer um pedaço de bolo. Então hoje já é sexta, então sábado eu já vou na feijoada. Enfim. Segunda-feira eu recomeço. É isso, aí você já entra nessa lógica. Mas, voltando à minha lógica de babar... Não é porque você babou na blusa que você precisa... eu derrubei uma gotinha de café que eu vou falar, então deixa eu pegar essa caneca aqui e vou tacar café em tudo e sair na próxima reunião suja de café. Então, assim, uma gotinha de café, um brigadeiro é um brigadeiro, uma gota de café é uma gota de café, entendeu? Então, não vamos sujar a nossa roupa, não vamos sujar a nossa trajetória rumo a quem a gente quer ser por causa de um mini É o famoso só volta, né? Você saiu do trilho, Lara, só volta. Só volta. Vai ter que chegar um momento em que a gente vai ter que confessar que Lara Nesteruk, assim, é uma unanimidade entre nós. Mas Lara Nesteruk. E ela tem esse mantra, vamos dizer assim, do só volta. Quando você se percebe numa situação que não é aquela que você gostaria de estar, só volta. Só volta pra dieta, só volta não descarrilha de vez, né? Não entra nesse loop de depreciação, autocrítica e etc. Porque ele pode te levar para um vórtex de energias quânticas. Meu Deus do céu. Um vórtex, assim, de... Não é energia, ainda mais se for lua cheia. Nossa, se for lua cheia. Acabou. Não, se Mercúrio estiver retrógrado. Meu Deus do céu. A gente já tá entrando no tema pro próximo episódio. Né? Exatamente. A gente vai falar se astrologia é uma pseudociência inofensiva ou não. Só dando um spoiler. Tem mais um item? A gente foi até o 6, né? Eu tenho só uma última coisa. Porque a gente já vai acabar, mas é uma coisa Eu queria só trazer mais um então exemplo de... Vamos trazer coisa... Gente, a questão é que a blusa do babar do café, às vezes, o que vai ter que ser feito na terapia é tricotar uma blusa nova. Por quê? Porque às vezes a vida que você quer... Nossa, não amiga, existe. Que exemplo de velhinha. Era só uma velha, voltou. Não, mas tricotar não, costurar, sei lá, comprar uma blusa na Shein, sei lá. Comprar na Shein também. Ai, gente, que vocês acabam com meus romantismos old school. Enfim, por quê? Por que isso? Porque às vezes o problema da pessoa é, você quer uma vida que vale a pena. Como é que eu vou fazer higiene do sono num paciente que trabalha 14 horas por dia, enfermeiro? Não vou. Mas então, pera. A gente vai sentar no não vou? Tipo, não vou. Então, dorme errado a vida inteira. Vamos ficar aqui, sei lá, minha batendo papo. É essa? Qual que é o seu plano para sair de profissão, mudar de turno? A vida que o cara quer, ele vai ter que construir. Não vai ser assim, uma mudança. Não, o cara às vezes vai ter que construir tijolo a tijolo. Ponto a ponto, se for a blusinha de tricô. Então, assim, e isso é um ponto importante. Porque a gente, às vezes, pega... É a questão do inferno. Às vezes você vai ter que sair do inferno e às vezes você vai ter que construir a escada para sair do inferno. E a escada vai estar pegando fogo. E a escada vai estar pegando fogo porque ela é de alumínio, porque, tipo, a vida não é... O mundo não colabora. Enfim. A vida não é um morango. A vida não é um morango, exatamente. É que uma amiga minha fala isso e aí... Achei o máximo. É que eu não sei, eu falaria... Senta no pudim. A vida não é um mamão, porque eu gosto mais que de mamão. Que a moleza senta no pudim maravilhoso. Deus me livre. A gente pode falar um dia sobre mamão. Acho desnecessário. Adoro. Mamão, abacate, amo. Eu trouxe mais um exemplo de processo terapêutico extremamente doloroso, mas que é o único caminho possível da pessoa trilhar para melhorar, que é o tratamento do TEPT. Então, TEPT Nossa, essa é pesada. É o transtorno de estresse pós-traumático, que acontece, pode acontecer, não acontece com todo mundo que passa por um trauma, mas pode acontecer com pessoas que passaram por um trauma intenso, então uma morte precoce de alguém muito próximo, um acidente de carro, um abuso, um assalto, né? E aí, essas pessoas, né, os sintomas são, a pessoa tem flashes, né, de lembrar daquela situação traumática, ela tem pesadelo, ela tem... né? Palpitação. Revive, né? Palpitação, sudorese, enfim, como sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. E aí, tudo que ela não quer é entrar em contato com qualquer coisa que possa lembrá-la do evento. Então, se for um acidente de carro, ela, de repente, para de dirigir, ela não quer mais andar de carro, ela não quer mais passar pelo lugar ou pegar a estrada onde aconteceu o acidente, né? Evitação é o mecanismo mais
Total. confortável e Sim. óbvio na cabeça dela. Porque Sim. se é Porque isso de que fato tá me se eu temo isso, eu não vou chegar perto disso. Se é isso que tá me causando toda essa desordem na vida, então eu vou fugir, que faz Não, muito e aí o sentido. terapeuta chega e fala, E aí, então... a gente fala assim, ó, o tratamento pro que você tem é a gente fazer uma exposição. Né? Então, a exposição visa ajudar as pessoas a confrontar gradualmente as memórias traumáticas e as situações relacionadas ao trauma, permitindo que ela processe e supere o impacto emocional negativo associado a essas experiências. Então, basicamente, gente, o que consiste o tratamento do TEPT, né? Fazer exatamente o que a pessoa está evitando, que é falar exaustivamente, né? Sessão após sessão, sobre o trauma que ela sofreu. Pensa o quanto isso é desconfortável. Né? Então, assim, a pessoa é gradualmente exposta a memórias traumáticas através de imaginação controlada, relembrando o evento traumático em detalhes. Né? Muitas vezes a gente pede até para que cheiro você estava sentindo naquele momento, qual era a voz da pessoa. Quando você traz os 5 sentidos, você traz quase que uma fisicalidade da reprodução daquele instante traumático, Exato. porque ela vai passar por isso de novo e de novo, só que agora no ambiente seguro. Controlado. E agora não tendo a consequência super danosa que ela teve na vida dela. Então, essa é a lógica do tratamento. Mas a lógica do tratamento é quase como contra a lógica da humanidade, Sim, da pessoa de fugir, né, disso. Vocês já pararam para pensar que, de certa forma, o psicólogo é uma espécie de bombeiro? Eu acho muito legal quando você lê assim, não, porque o bombeiro ele tem um feeling. E esse feeling nada mais é do que a experiência do cara, né? A gente não tá no incêndio todos os dias, é terrível. O bombeiro, ele sabe o que ele tem que fazer. Então, isso acho que já mata aí o argumento da exposição e chancela ele. Você só consegue fazer uma coisa bem se você se expõe a essa coisa. E provavelmente a primeira vez vai ser horrível, vai doer. Do mesmo jeito que a gente aprende a andar e cai. E muitas vezes, quando a pessoa tem o transtorno de estresse pós-traumático, não é o foco primário do tratamento. Porque é tão desconfortável que se a pessoa estiver muito descompensada, muito desregulada emocionalmente, muito sensível, né, ela não dá conta. Então, a gente precisa primeiro voltar lá no estágio 1 do tratamento, né, comportamentos que colocam em risco a vida, o tratamento, a qualidade de vida, e o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, ele fica no estágio 2, na hierarquia do tratamento. Porque se a gente pega uma pessoa que está extremamente fragilizada e expõe ela ao tratamento da exposição prolongada do TEPT, né? vai ser insuportável, né? Mas, assim... E aí, pode levar uma esquiva da terapia. Exato. E aí vai comprometer o estágio 1, que é o que você mais Exato. precisa que a pessoa esteja ali em terapia para que o tratamento possa progredir, né? Então, acho que é um equilíbrio fino entre você trazer a intervenção que você sabe que vai ser benéfica, Mas ao em que mesmo momento tempo, fazer isso, né? proteger a presença daquela pessoa naquele contexto. Porque ela pode querer fugir, ela pode querer se esquivar, que é 100% compreensível. Só um parênteses bem aleatório, eu me lembrei agora, quando você estava falando de TEPT, eu gosto de um retrato... A gente ama cinema, né? E aí tem um retrato bem fidedigno do TEPT, eu acho, é aquele filme do sniper americano. Não sei se vocês assistiram. Super. Quando ele ele matou várias pessoas, né? E aí ele volta da guerra e na casa dele. E aí, é esse filme, né? Porque às vezes eu falo nomes de filmes... Ah, tá. Então, ele é um sniper, né? Então, ele é um atirador de elite. E aí, ele tem que matar várias pessoas no trabalho dele. E quando ele volta pra casa dele, ficam vindo esses flashes e tal. Então, assim, pra quem quiser ter uma visão do que é esse transtorno, eu acho que esse filme é bem bom, assim. Mostra o TEPT. Agora, aleatoriamente, lembrei disso. Eu acho que a gente tinha que terminar todo episódio indicando um filme, assim. Eu amei esse ritual. Também. Nossa, mas livro a gente indicou da Marcha. Não, então... sim, tá, ok, um filme. Ai. Pode ser filmes e livros, a gente indica o que vocês quiserem. Tá. É que o filme eu não sei. Não. Às vezes um seriado, um episódio, um coisa, personagem. Sei lá, a gente falou sobre alguma coisa específica. E a gente fala, esse personagem. Sabe? Então a gente falou disso, vai ver isso. Então agora é o nosso ritual, pronto. Decidido ao vivo. A Letícia estava querendo muito que a gente tivesse um ritual de fechamento. Então tá, esse ritual de fechamento, eu acho que também pra gente... Acho que tem mais algum comentário, algum exemplo, alguma coisa que vocês queiram A gente já vai cancelar o episódio? A gente vai ver se esse episódio seria cancelado. cancelado. Se esse episódio foi cancelado. Você sabe que eu acho que a gente pega leve muito, assim? Eu não vejo nenhum cancelamento. Gente, óbvio que a gente vai ser cancelada. A gente falou que gosta da Lara Nesteruk. A gente vai pegar os haters dela agora. É muita gente. É muita gente. Não, gente, não. Então, sim, vamos ser canceladas. Mas antes disso, acho que eu queria que vocês, talvez... não sei se vocês vão sair daqui com mais reflexões, dúvidas sobre o processo terapêutico. Talvez... Se você é paciente e tá ouvindo... Paciente, cliente, e tá ouvindo esse episódio, eu acho que é saber que é um desconforto que vale a pena. Exatamente. É um desconforto... Fazer terapia é trilhar um desconforto que te leva, é escolher o seu difícil. E esse difícil que você tá escolhendo é uma vida que vale mais a pena ser vivida. O terapeuta pode estar ali do seu lado.
Então, às vezes, a gente pode ter... Eu fiquei um pouco com receio, não sei vocês, assim, de que a gente fez parecer que a terapia é, tipo, um bicho de 7 cabeças. E, assim, e já é, né, de fato. Mas, às vezes, e é isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem ser? Eu acho que tá tudo bem. É exatamente isso. Meu medo é todo mundo fugir da terapia e a gente ficar sem sustento, gente. É assim que... a gente não vai mais ter cliente, acabou. Eu acho que, normalmente, quanto pior a pessoa tá, provavelmente mais difícil vai ser a terapia. E é exatamente isso que ela vai ter que fazer, porque senão você vai continuar onde você tá e vai ser pior. Escolha seu difícil. Tá bom, gente. Então, assim, vai ser difícil, mas façam terapia. Mas nem todo mundo precisa fazer terapia. A gente já falou disso no episódio. No episódio que é terapia eterna para todos. Terapia eterna para todos. Número 2 ou 3, mas por isso que é importante que você ouça todos os episódios. Dê like em todos. Dê like em todos. Se você tá no YouTube, deixa o seu like. Se você tá no Spotify, deixa o coração ou a estrela ou o item que mostra... que você achou, isso legal. O item que... Ai, muito bom. E deixem seus comentários sobre a experiência de fazer terapia, a experiência de enfrentar o difícil de vocês. Espero que tenha sido tão frutífero para vocês quanto foi para nós. Um beijo e até o próximo episódio. Até o próximo, gente. Tchau, tchau.